Boa tarde a todos. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu estava ali buscando o meu cronômetro Já achou o para cronômetro? não perder a hora. Hein? Você já achou o cronômetro? Já achei o cronômetro. Vou Então, aqui pronto. agora. Então, Agora ótimo. é, Então, nós vamos... Oi, Diga lá. oi, Sheila. é porque Pode eu, como entrar. sou muito obediente, eu sempre cumpro o tempo. Pois é, eu sei disso. Eu sei que você é super, como é que fala isso? Assíduo e, meu Deus, que acende o tempo, esqueci o nome. Opa. Ricardo, deixa eu falar só uma coisinha antes de você começar. Claro. Eu acho que apresentar você eu não preciso, porque o meu grupo conhece você muito bem. Nós já nos encontramos várias vezes em vários lugares, em várias ocasiões de grupo mesmo, em vários eventos, e todo mundo conhece você e sabe da sua sapiência, não é? E os seus sabem, e os seus também. Então, nós temos aqui vários meninos que são seus, a Bárbara, a Marilda, né? Eu não sei, falei com alguns aí antes da gente começar, antes de você chegar. A Marta, estou vendo a Nilda, enfim, várias pessoas. Oi, como vai, Neuza? Tudo bem com você, Nilda? Tudo bem, querida. Então tá bom. Então nós estamos com vários amigos aqui, todos já sabem da grandeza do teu trabalho, né? E da importância do teu trabalho, relevante, a beça para nós que estamos pensando sempre na história e na historiografia. Então, eu acho que você já pode apresentar para nós o que você preparou para contar para a gente hoje. Tá E a gente agradece muito a sua participação, porque para nós é uma honra e um prazer. Tá bom. Muito obrigado. Para mim é que é uma honra estar aqui nesse grupo tão profícuo, né, que trabalha na área da historiografia e poder conversar com os colegas sobre os nossos temas, né, de pesquisa. Também agradeço muito, particularmente a Neuzinha, que foi quem diretamente me fez o convite, né, para estar aqui hoje. E espero que, ao final dessa nossa conversa, nós possamos ter oportunidade de discutir, né, as ideias que forem apresentadas e aumentar o nosso saber sobre o processo de gramatização do português no Brasil, né? O que eu pretendo fazer é uma apresentação bem sintética, espero que não seja cansativa, né? Que para os historiógrafos que conhecem bem a gramaticografia do português no Brasil não vai ter novidade alguma, né, praticamente, mas que, enfim, sempre traz alguma contribuição, né, para que aprofundemos o nosso entendimento de como os gramáticos brasileiros, ao longo do século XX, se manifestaram acerca do fenômeno linguístico aqui em nosso país. E eu vou me servir, então, para guiar a minha apresentação, de umas projeções, tá? Que eu vou partilhar agora. Pode compartilhar, que já está com autorização. Tá. Eu espero que vocês estejam vendo. Sim, estamos sim, Ricardo, está tudo ótimo. Tá bom. Bem, como vocês estão percebendo, o título dessa minha apresentação é Apontamentos sobre a gramatização brasileira do português no século XX. Isso significa, pelo termo apontamentos, que o que serão apresentados aqui são elementos esparsos, né? Dentro, evidentemente, de um critério, né, cronológico, mas que não tem absolutamente nenhuma intenção de esgotar o tema, pelo contrário, né? É uma intenção mais de dar início à discussão desse tema, que é efetivamente um tema muito rico, porque o Brasil é um país de intensa produção gramatical no século XX. Esse gênero textual denominado gramática é um gênero textual que
tem recebido a atenção frequente e intensa dos brasileiros que se dedicam ao estudo da língua. Então, isso significa dizer que o percurso da gramatização do português no século XX é um percurso que merece o estudo de todos e que espero venha a renovar-se em outros projetos de pesquisa além do meu. Eu, presentemente, estou com um projeto de grande envergadura, que é o de redigir uma história da gramática, e estou finalizando o primeiro volume dessa história da gramática, que vai do século XVI, com a gramática missionária, até o final do século XIX. E depois que esse primeiro volume tiver terminado, eu pretendo justamente ingressar aqui no século XX, né, que é, por assim dizer, o nosso grande momento de gramatização do português no Brasil. Bom, então, dando início, eu gostaria de, preliminarmente, dizer da nossa herança do século XIX, porque não se pode falar do início da gramatização do português no Brasil, né, no século XX, sem nos referirmos ao que nós herdamos do século XIX. E nós percebemos, pelo estudo do século XIX, que duas correntes teóricas, ou dois modelos teóricos, são os principais e que mais se apresentam no corpo das gramáticas publicadas, naquele momento, naquela época. São exatamente os modelos racionalista e o modelo que nós podemos chamar de cientificista, mas alguns chamam de gramática científica, que é, a rigor, uma conjugação da linguística naturalista do século XIX com o método histórico comparativo. São duas vertentes que, a meu juízo, compõem em conjunto um grande paradigma. Eu não vejo como modelos separados a linguística naturalista, né, de August Schleicher, que teve grandes seguidores aqui no Brasil, com a gramática histórico-comparativista, porque a gramática histórico-comparativista cuida mais do objetivo de investigar a origem da língua e não propriamente a natureza da língua. São objetos distintos que estão ali confluindo num modelo só. Mas o modelo racionalista, como vocês veem aí nesse diagrama que eu apresento, e que é inspirado em um dos textos do nosso Konrad Körner sobre metodologia de estudo historiográfico, ele bem demonstra que nós não temos, a rigor, no século XIX, uma linha de teoria gramatical única que sofre ruptura num determinado momento. O que nós temos, e esse já é um conceito assentado, né, em teoria historiográfica, é que os modelos e os paradigmas se sobrepõem em movimentos de descontinuidade, né? Uns continuam, outros perdem a continuidade, depois voltam. Portanto, é o que acontece aí no século XIX, em que, já pelo final do século, o modelo racionalista perde força em favor do modelo cientificista. Agora, nós sabemos que a gramática brasileira do português, né? Aliás, nesse aspecto, outras gramáticas de língua vernácula não brasileiras, a própria gramática lusitana de língua portuguesa, nesse momento da história, tem necessariamente um aspecto dual. Ela se apresenta como um texto que cumpre um papel descritivo, né, à luz de uma teoria renovada, que é essa do modelo cientificista, mas, ao mesmo tempo, um texto prescritivo, né, ou normativo, porque a gramática não poderia, naquela época, despir-se do seu papel como instrumento de ensino do português em sala de aula.
Esta dialética da gramática, como podemos assim dizer, né, há um tempo ciência e arte, advém não propriamente de fatores, digamos, filosóficos, né, que o gramático, por uma questão de posicionamento teórico, ele decide fazer assim. Eu acredito que isso se deva, efetivamente, a uma questão de mercado editorial, porque vocês sabem, o Brasil, no início do século XX, né, para vocês terem uma ideia, no censo que foi feito em 1906, né, o Brasil ainda contava com 76% de analfabetos. Né? Ou seja, 76, uma população que tem 76% de analfabetos, evidentemente que não poderia apresentar mercado editorial, né? E um leitor, digamos, numeroso, que se interessasse por obras meramente teóricas, que não tivessem uma aplicação prática, né? Como instrumento do ensino. Por isso que essa gramática do início de século, a semelhança do que vinha acontecendo, né, no século anterior, é uma gramática com esse perfil duplo ou dual, né, a um tempo descritiva e prescritiva. Vejam aí o que diz o Eduardo Carlos Pereira na introdução da sua gramática, que veio em primeira edição em 1907. Eu cito o Eduardo Carlos Pereira porque, a meu juízo, ele é o principal gramático brasileiro do início do século XX. Ele é, por assim dizer, o texto de cânon, né, o texto canônico que inicia a gramatização do português no Brasil no século XX. Para usar aqui uma terminologia que é muito usada pelo professor Pierre Swigers, né? Quer dizer, o texto de canon, o canônico, é um texto que hoje, na nossa leitura, se revela como representante de um modelo teórico e que teve sucesso entre seus pares, né? Na sua época, e até em épocas posteriores. Então, diz aqui o nosso Pierre Swigers, perdão, desculpa, o Eduardo Carlos Pereira. Né? Ele afirma buscar a resultante de dois modelos teóricos. Vejam bem, o da corrente, vou arriar aqui, tá, isso. O da corrente moderna, que dá ênfase ao elemento histórico da língua, e da corrente tradicional, que se preocupa com o elemento lógico na expressão do pensamento. Então, vejam que é essa nossa primeira gramática um exemplo bem expressivo desse perfil dual, né, de uma gramática a um tempo prescritiva e descritiva. Ainda na linha do Eduardo Carlos Pereira, eu gostaria de apresentar aqui duas definições de gramática que ele usa em duas edições distintas, né, da sua gramática. Na primeira edição, que é de 1907, ele diz: gramática é a ciência das palavras e suas relações, ou a arte de usar as palavras com acerto na expressão do pensamento. Vejam que esta é uma definição em que o nosso Eduardo Carlos Pereira procura dar conta do duplo perfil, né, da sua gramática. Quer dizer, é a ciência, ele diz no início, mas depois ele diz, é a arte de usar as palavras com acerto. Então, nesse momento, que é o momento da primeira edição, ele ainda está, por assim dizer, afeito a esse compromisso, né, de ser, a um tempo, um gramático que professa ciência e um gramático que professa pedagogia. Mas depois, já na sua oitava edição, que veio logo depois, 2 anos depois, em 1909, que essa gramática é até hoje a gramática do ponto de vista editorial, né? É a gramática mais exitosa da história da gramática brasileira, ela chegou a 114 edições, pelo menos. Já na oitava edição, ele diz, abaixo,
Gramática, do grego grama, igual a letra, é a sistematização dos fatos da linguagem. Vejam que nesta segunda edição, essa segunda definição, né, o nosso Eduardo Carlos Pereira abre mão do perfil pedagógico da gramática. Ele já está num outro momento, ainda que apenas 2 anos depois, mas ele já está em um momento em que concebe a gramática mais pelo seu aspecto científico do que pelo seu aspecto pedagógico. Agora, qual é o primeiro traço da gramática brasileira do português, neste século XX, que eu considero importante e que se firme de início, né? É que se trata de uma gramática comprometida com o seu leitor. E, nesse sentido, esta gramática deve ser um compêndio descritivo-prescritivo que se destina tanto a um leitor consulente quanto a um leitor pesquisador. Quer dizer, ela busca, como texto pedagógico, né, servir a um leitor consulente e, enquanto texto científico, servir a um leitor pesquisador. O leitor consulente, né, pode ser tipificado como o aluno, né, na escola, como um cidadão qualquer, escolarizado, que já tenha largado a escola, mas que se interessa por questões linguísticas ou questões gramaticais. É aquele que abre a gramática não para ler da primeira à última página, mas como um vade-mecum, né, gramatical, como um livro de consulta. Então, ele vai diretamente à parte de regência ou à parte de concordância. Em suma, é o leitor consulente que não tem relação profissional com as questões linguísticas. Ao passo que o leitor pesquisador, não. Esse leitor pesquisador é o que se dedica profissionalmente ao estudo da língua. Essa gramática, nesta época, no início do século, visa exatamente a servir aos 2 tipos de leitores. Bom, então aqui, já nesta outra projeção, eu apresento a vocês uma proposta de, digamos, não é bem uma classificação, mas uma tipologia, né, do texto gramatical brasileiro no século passado, que está aí subdividida em 3 tipos. É claro que se trata de uma apresentação perfunctória, ela não tem nenhum propósito de aprofundar nas características dessas gramáticas e que, por assim dizer, resulta da minha visão distanciada, né? Estamos agora já entrando na 3ª década do século XXI, então nós já temos hoje uma visão suficientemente distante do século passado para fazer um juízo do que acontecia de maneira abrangente ao longo daquele tempo. Então, esta minha visão me diz que as gramáticas brasileiras do português podem ser subdivididas em 3 tipos. Uma gramática filológica, que vai do início do século até mais ou menos o final dos anos 30, início dos anos 40. Uma gramática filológico-estruturalista, que parte deste momento, início dos anos 40, e vai até, provavelmente, o início dos anos 80. Eu sempre me lembro aqui, desculpem aqui que eu vou tirar o som, mas eu sempre me lembro aqui da gramática, da nova gramática do português contemporâneo, né, do professor Celso Cunha e do Lendra e Sintra, né, uma gramática binacional que, a meu juízo, constitui um ponto, digamos assim, fora da curva, né, dentro do processo de gramatização. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas essa gramática filológico-estruturalista, ela realmente chega até o início dos anos 80 e depois, nesse momento, final dos anos 70, início dos anos 80, nós podemos falar em uma gramática diversificada, devido
a própria configuração da linguística nesse momento do século XX, em que a linguística se abre em leque para uma interface com muitas ciências, né, da área humanística e, portanto, em face dessa abertura em leque da linguística, o perfil da gramática também acaba se diversificando. Não é? Na realidade, cada um desses tipos da gramática brasileira do português pode ser analisado à luz dos textos publicados. E aqui eu me atenho a um procedimento linguístico historiográfico que eu considero essencial, né? Que é exatamente o de sempre analisar o fato historiográfico à luz dos textos publicados. Quer dizer, o objeto do estudo do historiógrafo tem que ser o texto linguístico. É claro que o texto na sua mais abrangente significação. Então, eu parto aqui de uma apresentação, né, bem superficial de características teóricas, né, e suplementares de cada uma dessas gramáticas com textos representativos. No caso da gramática filológica, que nós estamos agora vendo aí na projeção, né, o que diz o estudo historiográfico? Diz que se trata de uma gramática que tem base teórica na filologia. Eu diria até, não está escrito aí, mas poderia perfeitamente constar a filologia românica, porque é um momento da gramatização do português em que os gramáticos brasileiros são grandes romanistas, são homens que conhecem bem a gramática e a filologia francesa, italiana, espanhola, não é? Muitos até eram professores de outras línguas românicas, é o caso do professor Antenor Nascentes, que foi catedrático de espanhol do Colégio Pedro II. Então, é uma gramática que tem essa base romanística, também pautada na filologia germânica, porque é uma gramática de fundamento teórico na linguística histórico-comparativista do século XIX, né? E também uma gramática que tem fundamento teórico em duas fontes preciosas naquele momento, duas fontes essenciais. A filologia francesa, né, que tem dois nomes que estão muito presentes entre os gramáticos brasileiros, que são o do Émile Littré e o Gaston Paris, e não poderíamos deixar de citar a geração de ouro da filologia portuguesa, que também serve de fonte paradigmática a todos os grandes filólogos brasileiros desse momento. Então, não há quem não cite Carolina de Micaelis de Vasconcelos, Gonçalves Viana, José Leite de Vasconcelos e todos aqueles grandes filólogos que compuseram a geração de filólogos portugueses no início, final do século XIX e início do século XX. Então, esta gramática, que nós chamamos aqui gramática filológica, mantém, como eu disse antes, o princípio de destinar-se a um duplo leitor, a um leitor consulente e a um leitor pesquisador. E ela tem, uma das suas características marcantes, ela tem metalinguagem diversificada. Quem estuda a gramática antiga desse período percebe bem que os termos sintáticos, com exceção daqueles mais, digamos, fundamentais ou clássicos, como sujeito e predicado, né? Mas a própria noção de função sintática, às vezes, era referida como relação sintática e não como função, né? Termos como agente da passiva, por uns eram chamados termos complemento de causa eficiente. Então, havia uma diversidade metalinguística nesse momento que exatamente viria a ser mitigada futuramente com a nomenclatura gramatical brasileira de 1959. Então, este momento da história da gramática no século XX é um momento de intensa produção, de muita riqueza e que tem esse perfil dual, ciência e arte. Os exemplos que eu estou aí mostrando são da gramática expositiva
da língua portuguesa, já citada aqui, né, do Eduardo Carlos Pereira, o Idioma Nacional, que é um texto de Antenor Nascentes, que foi publicado em 5 volumes, inicialmente, 5 pequenos volumes, entre 26 e 28. Depois ele veio em edições futuras a ser publicado em volume único. A gramática secundária do Manuel Said Ali, que é um texto de referência obrigatória, né, do ponto de vista historiográfico. E temos uma outra gramática muito pouco referida, né, por quem se interessa por esse tema, mas que tem, a meu juízo, uma representação muito intensa do período da gramática filológica, que é a gramática brasileira do português contemporâneo, até por um detalhe do título, né? Porque ele põe gramática brasileira já aí num momento, né, nos anos 40, em que a questão da nacionalidade da língua é uma questão que ainda permeia as rodas políticas e linguísticas, por assim dizer, né? Desde a Constituição de 37, que tentou mudar o nome da língua, como nós sabemos, e o Cândido Jucá Filho procura nessa gramática, apesar de seguir os cânones da filologia românica e germânica, como nós vimos, né, também portuguesa, ele já dá esse tom de um nacionalismo mais avançado, mais exacerbado, no próprio título da sua gramática. Bom, eu ponho aqui, então, agora, para que vocês acompanhem comigo, algumas definições de gramática desse período, da chamada gramática filológica. Primeiramente, aí a definição do Antenor Nascentes, né, em que ele diz que a gramática é a disciplina que, examinando os fatos da linguagem, segundo o uso da classe culta, deles extrai normas. Observem que é uma definição que, do ponto de vista cronológico, não se afasta muito das que nós temos hoje, né? Em algumas definições contemporâneas de gramática, porque ele diz exatamente que a gramática não inventa regras, uma gramática, ela examina fatos, né, como bem diz aí a definição, e nesta definição está a palavra uso, que neste fim de século e início de século é a palavra, por assim dizer, mais frequente entre os linguistas que se dedicam à descrição do português. Portanto, a ideia de uso e a ideia de norma, não é? A ideia de que a gramática não inventa regras, já está nesse momento aí da gramática filológica. Uma outra definição do próprio Nascentes, que viria mais tarde, ele diz: embora em sentido geral se entenda por linguagem todo o sistema de sinais em si, em sentido restrito, linguagem se refere à língua falada e à língua escrita. Aqui eu pus essa definição exatamente para percebermos o uso deste metatermo sistema, que já denuncia que o Antenor Nascentes era um ledor dos textos estruturalistas. São esses detalhes que estão, digamos, à margem das definições, nos detalhes das intervenções, que vão dando uma ideia do horizonte de retrospecção do gramático. Então, não há como dizer sistema, né? Quer dizer, entender a linguagem como sistema sem ter uma noção sistêmica do estruturalismo como paradigma, que é exatamente o grande paradigma que permeou digamos, a maior parte da vida profissional do Antenor Nascentes. Já na última definição, ele diz: o gramático observa os fatos da língua e depois deduz as normas. Não inventa regras a que os fatos devam subordinar-se. Elas é que se submetem aos fatos. Então, vejam que aqui, mais uma vez, reitero Nascentes o seu compromisso com uma gramática, já pelo primeiro momento do século XX, né, que não tenha um normativismo gratuito, digamos assim, ou um prescritivismo infundado, né, que seria, digamos, aquela gramática
à feição de um receituário de regras. Bem, o segundo tipo, entre as gramáticas brasileiras a que eu me referi, que é o da gramática filológico-estruturalista, teria como algumas das suas características principais, tá? Primeiramente, um traço de continuidade do modelo anterior, porque todos os grandes filólogos que começam a trabalhar nesta época, a partir dos anos, final dos anos 30, início dos anos 40, são pessoas formadas no paradigma anterior. Tá? Portanto, esses nomes, como Cândido Jucá, que já foi citado antes e continuou, Celso Cunha, Mário Pereira de Souza Lima, são nomes, Adriano da Gama Cury, esses nomes todos são nomes que se formaram dentro da escola filológica. Só que esses nomes enfrentaram um fato histórico em seu percurso acadêmico que viria a trazer novos ares, a fazê-los respirar uma outra atmosfera linguística a partir dos anos 40, que foi a invasão, digamos assim, ou a revolução, alguns gostam de dizer, estruturalista. Evidentemente, não se pode deixar de falar da figura de Joaquim Matoso Câmara Júnior quando se fala em estruturalismo no Brasil. Quer dizer, mas quando as ideias estruturalistas chegaram aqui, com o Matoso, eu digo que chegaram com o Matoso no plano do texto publicado, porque há uma diferença quando a gente fala em pioneirismo, não se pode confundir o pioneiro que publicou, e o pioneiro que trouxe as novas ideias, o novo ideário para o ambiente acadêmico brasileiro. Porque nem sempre aquele que trouxe as ideias novas é exatamente o que primeiro publicou. Mas nós sabemos que quem primeiro publicou foi o Matoso. E, nesse sentido, esses gramáticos da geração filológico-estruturalista, enquanto leem, de um lado ainda, Leite de Vasconcelos, Carolina de Michaelis, Gonçalves Viana, eles também começam a ler Leonard Bloomfield, começam a ler o próprio Matoso, que é uma fonte teórica de todos, leem o Albert Chichet, que é, como nós sabemos, um dos autores do curso de Linguística Geral, de Fernando de Saussure. Então, estas fontes todas de caráter, digamos, dual, porque são fontes de paradigmas distintos, elas confluem numa gramática que tem traços filológicos e traços estruturalistas. Certo? Um dado interessante desta gramática, que eu gostaria de frisar, é que o corpus, que no movimento anterior era fundamentalmente de língua literária escrita e pautado em autores clássicos, portugueses, nesta geração já é um corpus que inclui língua literária contemporânea e de autores brasileiros. Quem lê as gramáticas do Celso Cunha, do Mário Pereira de Souza Lima, do próprio Rocha Lima, percebe já ali um corpus ainda de língua literária, que é a face filológica, mas um corpus já atualizado para autores contemporâneos. E alguns desses gramáticos chegam até, digamos, num posicionamento vanguardista, a utilizar corpus de língua não literária, quer dizer, corpos que abonem as regras apresentadas ou os fatos apresentados e que não estão necessariamente vinculados à língua literária. Bom, um outro detalhe final que eu gostaria de frisar sobre esse momento é que esta gramática ainda é destinada ao leitor consulente e ao leitor pesquisador, de maneira abrangente, porque o mercado editorial brasileiro, pela metade do século passado, ainda não dava oportunidade para que se escrevessem e publicasse livros eminentemente teóricos. Alguns, evidentemente, se publicavam, mas o público era muito restrito para que as editoras
investissem pesadamente nesse tipo de obra linguística. Portanto, as gramáticas, de maneira particular, ainda são destinadas a esses dois tipos de leitor. Então, nós temos aí exemplos de gramáticas dessa época. A gramática expositiva da língua portuguesa, que é uma gramática maravilhosa. Quem se interessa por gramática, e, sobretudo, em história da gramática, é um texto que considero indispensável, né? Que é a gramática do professor Mário Pereira de Souza Lima. Inclusive, ele já apresenta nessa gramática noções de unidade distintiva, né? Que são noções estruturalistas importantes. A gramática normativa do Rocha Lima, a gramática do Bechara, que saiu em 61. Aqui me refiro à primeira versão da gramática do Evanildo Bechara, né? Além dessas outras todas aí que estão relacionadas e que, por assim dizer, formam, né, um exemplário de textos desse momento tão importante da gramatização do português e que contribuiu para formar gerações e gerações de brasileiros com boa leitura e boa redação. Um detalhe final que eu gostaria de apresentar acerca desse momento é que a nova gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Sintra, está situada aqui, mas eu diria que ela poderia perfeitamente situar-se no momento seguinte. Ela é uma ponte, por assim dizer, entre a gramática filológico-estruturalista e a gramática diversificada, porque é uma gramática que já traz características teóricas, né, e até mesmo de posicionamentos linguísticos que estão, digamos, mais ligados ao momento futuro do que a esse momento da gramática filológico-estruturalista. Bem, aqui eu apresento para apenas ilustrar algumas definições desta gramática filológico-estruturalista que bem demonstram a influência do estruturalismo linguístico, né, nos gramáticos brasileiros. Vejam a definição apresentada pelo Gladson Chaves de Mello, na sua gramática fundamental. Gramática é a sistematização dos fatos contemporâneos de uma língua, né? Vejam a definição para pegar ali embaixo, do Cunha e Sintra, né? A última nessa relação. Trata-se de uma tentativa, a gramática, de descrição do português atual na sua forma culta, isto é, da língua como a têm utilizado os escritores portugueses, brasileiros e africanos do romantismo para cá, dando, naturalmente, uma situação privilegiada aos autores de nossos dias. Então, é uma gramática, como vocês percebem, que, primeiro, ampliou o corpus para a literatura de língua portuguesa, e não apenas a literatura brasileira ou portuguesa, ele se refere à literatura africana, né? O que demonstra uma consciência de amplitude diatópica maior do que os gramáticos anteriores, né? E que também tem um perfil claramente voltado para a sociolinguística. E, finalmente, temos aí esse momento da gramática diversificada, que eu situaria, digamos, em final dos anos 70, início dos anos 80, que é o espelho da própria linguística nesse momento da sua história. Porque a linguística, como nós sabemos, a partir do final dos anos 60, aqui no Brasil, ela começou a ficar novidadeira com os modelos estruturalista e gerativista, né? Muita gente até diz que a linguística chegou ao Brasil nesse momento, como se a linguística histórico-comparativa não existisse, né? Como se a linguística naturalista não existisse. Então, há quem entenda que a linguística chegou nesse momento, na metade do século XX, o que é, a meu juízo, uma incorreção. Mas, de qualquer forma, a avalanche estruturalista e o grande peso formal da gerativa já fizeram com que alguns autores brasileiros se dedicassem exclusivamente a esses modelos. Quer dizer, já não tem aqui uma conjugação de filologia com estruturalismo. Eu tenho gramáticos que querem erigir textos gramaticais
dentro de um estruturalismo ortodoxo, tá? Assim como dentro de um gerativismo ortodoxo. E depois desta época, já chegando, né, ao fim do século, outros modelos vêm chegando a sociolinguística variacionista, vem chegando a análise do discurso, não é? A linguística textual, a pragmática, enfim, todo esse leque teórico de que a linguística se serve hoje, né, acabou levando os gramáticos a se filiarem, digamos assim, a um determinado modelo e, dentro dessa filiação, produzir o seu texto gramatical. Então, daí é que vocês veem na projeção, nós temos gramáticas dentro do estruturalismo funcional, né? Nós temos gramáticas dentro do construtivismo linguístico, que, na realidade, poderia dizer que é uma invenção brasileira, né, decorrente da tagmêmica do estruturalismo. Já vou falar daqui a pouquinho sobre um exemplar dessa vertente. E gramática também baseada na teoria gerativa, na sociolinguística e no funcionalismo, como nós sabemos. Bom, o que há de interessante do ponto de vista do perfil da gramática como texto linguístico nesse momento? Eu diria que, primeiro, estas gramáticas buscam, de alguma maneira, desvincular-se do perfil gramatical anterior, dos dois perfis anteriores, tanto o filológico quanto o filológico estruturalista. São os gramáticos, nesse momento, eles, por assim dizer, quando não agridem os movimentos anteriores, né, dizendo que são movimentos normativos, sem perspectiva científica, eles, se não agridem, pelo menos eles buscam desvencilhar-se dessa tradição que, por sinal, é denominada, de maneira, a meu ver, indevida, como gramática tradicional. Começamos aí a dar esse nome de maneira genérica a todos esses modelos antigos, o racionalismo, o naturalismo, o comparativismo histórico. Tudo isso se torna gramática tradicional. E essas gramáticas, que passam a ter, por assim dizer, uma finalidade meramente descritiva, elas abandonam ou buscam abandonar o aspecto pedagógico, elas passam a denominar-se gramáticas linguísticas, que também é uma denominação que eu não considero adequada, porque dá a entender que são gramáticas, finalmente, baseadas em teoria linguística, o que, a rigor, é uma característica de toda e qualquer gramática. Não há como fazer gramática sem base teórica na linguística. Portanto, mas é a definição ou é a denominação que acabou ficando e que as pessoas usam de maneira geral e que temos que respeitar. Esta gramática desse momento, da gramática diversificada, tem um corpus amplificado, ou ampliado para a língua não literária. Pode-se dizer até que alguns gramáticos abandonam o compromisso do corpus, passam a servir-se apenas de exemplário próprio, da própria lavra, o que, do ponto de vista de descrição, é um comportamento de duvidosa validez, porque quando nós criamos o exemplo para a descrição que fazemos, nós, na realidade, corroboramos a nossa visão de língua, e não a língua como ela se apresenta na boca do falante. Então, mas há gramáticas desse período, como todos nós sabemos, que simplesmente não dão atenção a corpos, nem de língua literária, nem de língua não literária. Também, o uso da metalinguagem, nesse momento da gramatização do português, se diversifica novamente. Quer dizer, uma coisa interessante é que a metalinguagem era diversificada na gramática filológica, ela se unificou, por assim dizer, no período da gramática filológico-estruturalista, por força do fato histórico da NGB, que foi um documento de caráter pedagógico que tornou as gramáticas metalinguisticamente unitárias, e depois,
com o advento da gramática diversificada, a nomenclatura também se diversificou, porque, como nós sabemos, as correntes linguísticas se distinguem, entre outros motivos, pela metalinguagem. E, finalmente, um dado importante, e que nós temos que frisar necessariamente, é que será nesse terceiro tipo, né, da gramatização do português que nós não teremos mais um texto gramatical dedicado a um leitor duplo, a um leitor a um tempo que seja ou leitor consulente ou leitor pesquisador. Esses textos são destinados principalmente a leitores pesquisadores, né? E isso se explica, primeiro, porque a partir digamos, penúltima década do século passado, o mercado editorial do leitor pesquisador ampliou-se muito com a multiplicação dos cursos de letras, tanto em universidades públicas quanto em universidades privadas. Então, o alunado de textos linguísticos, o comprador de textos linguísticos, aumentou muito, né? Inconsequentemente, os linguistas passam a ter mercado editorial para publicar gramáticas destinadas só a esse tipo de leitor. Um outro fato é que as gramáticas desse período são agora escritas, via de regra, não necessariamente, mas também davam aula no Colégio Pedro II, então tinham um outro perfil até do ponto de vista profissional, né, como docentes. Alguns exemplos aí dessa gramática, que nós chamamos de gramática diversificada, sempre lembrando que eu estou no século XX, né? Então eu só posso ir até o ano 2000. Interesse para nós que estudamos história da gramática, um modelo de gramática gerativa, né, no português, que é uma tentativa de aplicar os primeiros modelos da gerativa no português, que é a gramática gerativa, Introdução ao Estudo da Sintaxe Portuguesa, de Mário Perini, né? Além dessas outras, até chegar à gramática de usos, que, como nós sabemos, ela fecha o século XX, é um exemplar bem significativo, bem expressivo da linguística funcionalista pautada no uso, né, na gramatização do português. Todos esses exemplos que eu dei, como eu disse no início, são exemplos esparsos, mereceriam cada um deles, né, todos eles, um comentário à parte, aprofundado, mas que não caberia nesse tipo de apresentação que eu estou agora oferecendo a vocês, né? E, finalmente, então, para que vocês tenham uma visão, né, do que seria um exemplar dessa gramática diversificada, eu apresento aqui esse parágrafo da professora Maria Helena, em sua gramática, em que ela diz o seguinte: os destaques todos em negrito foram feitos por mim, tá? Apenas para chamar a atenção na leitura. A gramática de usos do português constitui uma obra de referência que mostra como está sendo usada a língua portuguesa atualmente no Brasil. Embora uma gramática de usos não seja, em princípio, normativa, para maior utilidade ao consulente comum, a norma de uso é invocada comparativamente, de modo a informar sobre as restrições que tradicionalmente se fazem a determinados usos atestados e vivos. Então, a professora Maria Helena, de uma maneira muito diplomática, não é? Com uma maravilhosa capacidade de articulação das ideias, ela tenta compatibilizar um novo perfil da gramática de fim de século,
né, destinada a um público especializado, mas ela, ao mesmo tempo, diz que, embora em princípio não seja normativa, ela não deixa de informar sobre restrições. Vejam aí o termo, né, diplomático que ela usa, que tradicionalmente se fazem a determinados usos. Tá? E também ela remete a um consulente comum, como quem diz, olha, essa gramática é para especialistas, é para o leitor especialista, mas, de maneira geral, né, em suas diretrizes abrangentes, ela também pode ter, e certamente tem, valor para o leitor comum. Então, essas eram as ideias que eu gostaria de apresentar. Espero que não tenha ultrapassado muito o meu tempo, né? Peço desculpas a todos vocês se eu tiver ultrapassado muito o tempo, e espero que essas ideias sirvam para estimular, né, o estudo da história da gramática no Brasil, porque é uma área de investigação muito rica e que certamente ainda está por ser descortinada em todos os seus aspectos. Tá? Muito obrigado. Ricardo, Quem quiser as referências que eu pus no texto, pode entrar em contato comigo por e-mail. Tá? então, em primeiro lugar, vamos agradecer a você por ter estado aqui conosco, fazendo essa apresentação, que é riquíssima, porque você nos traz algumas questões importantes da formação das gramáticas a partir do momento em que você colocou lá que seria a primeira fase, a filológica, né? E ainda trazendo algumas heranças do século XIX. Portanto, todos os que estão aqui têm interesse nisso e sabem que essas são as bases mesmo das nossas discussões hoje em dia, não é? E nós estamos aqui com a felicidade da professora Maria Helena aqui. Pois é, estou percebendo, Ela está estou presente. percebendo que ainda bem que eu não falei mal, né? Pois é. Imagina o que teria acontecido aqui, né? A Marli também está aqui conosco, também fiquei muito feliz com a presença dela. A Maria Helena ouviu agora, ó. Muito obrigado, Maria Helena, pelos beijinhos. Então estamos todos aqui. Agora, vocês têm alguma pergunta para o Ricardo? Porque ele gentilmente veio e ele gentilmente responderá algumas questões. Ronaldo já levantou a mão, quer conversar um pouquinho com você, Ricardo. Vamos lá, Ronaldinho, assim que ele voltar, né? Porque agora ele ficou congelado. Enquanto ele não volta. Estou ligado. Ligou. Agora deu certo, pode falar. Ricardo, primeiro, parabéns por essa exposição. Eu aguardo ansiosamente esses volumes da sua história da gramática. Pela pequena amostra que a gente viu, vai ser um grande trabalho. Eu queria, não é perguntar, na verdade, né? Conversar com vocês uma questão que em outros momentos até a gente já meio que indiretamente falou, teve essa conversa, acho que é em pareceres, em alguma coisa assim. Você acha, então, que quando a gente pode falar, então, porque é muito comum que a gente diga que a linguística ela começou ali na década de 60 no Brasil por conta da institucionalização, ou mesmo fora do Brasil, quando a gente pensar no Saussure, Então, na verdade, quando você coloca que já havia uma linguística antes, você não está considerando, então, uma divisão, uma separação entre um pensamento gramatical, vamos dizer assim, e um pensamento linguístico. Porque no gramatical já haveria uma teoria sobre a linguagem. Olha, quando eu digo que não se pode dizer que a linguística chegou ao Brasil nesse período, que eu leio muitos textos que dizem que o Matoso Câmara Júnior é o pai da linguística no Brasil. Eu acredito que todos, se não todos, quase todos já devem ter lido um texto que tenha dito isso, né? E aí eu me pergunto, o Júlio Ribeiro escreveu um texto em 1880 intitulado Traços Gerais de Linguística. E ele expõe ali
todas as bases da linguística naturalista de Schleicher. Ele cita Darwin, não é? Em um dos capítulos, aliás, coincidentemente, o capítulo inicial eu agora publiquei nesse último número da revista Confluência, naquela seção Arquivos Brasileiros de Linguística e Filologia, em que eu publico textos históricos. Está lá a primeira descrição da língua, do processamento da língua no cérebro humano, em 1880, no Brasil. Então, por outro lado, não há como descrever sem base teórica. Não é? Ninguém descreve. Nós pegamos, a Marli está aqui me dando o prazer de ouvir-me, né? A Marli, que é uma especialista em Antônio da Costa Duarte, que já escreveu textos maravilhosos sobre o Antônio da Costa Duarte, ela pode dizer bem sobre as notas de rodapé do Antônio da Costa Duarte, que são verdadeiras preciosidades de teoria linguística, evidentemente que dentro do modelo racionalista. Então, é por isso que não é me insurgir, eu discordo um pouco quando você diz assim, gramáticas linguísticas. Entendeu? Por que gramáticas linguísticas? É claro que há um fundamento nisto. Por exemplo, eu acredito, pela minha avaliação, digamos, impressionista dos fatos, que a gente chama gramática linguística porque os autores dessas gramáticas se notabilizaram no meio acadêmico como linguistas e não como filólogos. Então, em vez de sair gramáticas de linguistas, ficou gramáticas linguísticas. Mas, a rigor, essa denominação não tem sentido, porque a gramática do Júlio Ribeiro é uma gramática linguística. A gramática do Eduardo Carlos Pereira também é uma gramática linguística, porque não há descrição sem base teórica. Essa é a minha visão. Tá? Neuzinha, eu não acho a mãozinha, mas eu queria fazer um comentário. Pois não, Mari, é Marilena? Eu não estou vendo. Eu não estou achando a mãozinha aqui. Posso falar? Você levanta a sua própria mãozinha e já escutamos, e o Ricardo está ali. Olá, Marilena, tudo bem? Tudo bem, professor? Eu Tudo só bem, que queria prazer em fazer vê-la. um comentário que a sua apresentação é muitíssimo rica, muito proveitosa para nós de historiografia linguística. Muito obrigado. É um material muito útil e também, como o Ronaldo, na expectativa de ler esse seu material. E quando você fala da gramática do Said Ali, que você põe assim, você põe a gramática secundária, você põe 1900 e põe uns pontinhos. Ela é de 1923. Não, olha, isto aí é daquelas dúvidas eternas, tá? Porque essa primeira edição do Said Ali não tem data de publicação. Não. E eu procurei os arquivos da editora Melhoramentos para ver quando teria realmente sido publicada. E os arquivos se perderam naquela época. Também não há nos jornais da época um anúncio, porque às vezes a gramática vem sem data de publicação, mas você encontra um anúncio da gramática. Isso. Eu, por exemplo, descobri que a primeira edição da gramática do Emetério dos Santos, que se diz ter sido em 1879, na realidade foi em 78, que ela já estava anunciada nos jornais, em 78. Tá? E, nesse caso do Said Ali, eu perguntei também ao Bechara, que, como todo mundo sabe, conviveu durante 12 anos com o Said Ali. Sim. E eu perguntei ao Bechara, escuta, afinal de contas, qual é o ano de publicação da gramática secundária? E ele disse assim, eu não sei e nem o Said Ali sabe, ou soube, né? Porque é um dado que se perdeu no tempo. Então, por isso que eu botei o ponto de interrogação. Uns dizem que é 22, outros dizem que é 23.
Então, eu pus o ponto de interrogação porque esta é a minha informação presente da gramática do Sérgio. Eu fiz o comentário porque em algumas referências que eu vi sempre 1923. Eu nunca vi a dúvida, então, desculpe, fica claro agora. Isso. Não, mas aí temos que perguntar a quem pôs 1923, qual é a fonte documental em que ele se baseia para dizer que foi nesse ano de publicação. Não foi de uma única pessoa, não, eu vi de várias pessoas. Agora Pode eu vou ser dar uma pesquisada, vou ver se eu acho. Mas muito bem, olha, parabéns, gostei demais, viu, professor? Demais. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. A gente tem uma porção de fãs, tá vendo, Ricardo? Você tem uma porção de fãs, mas você tem sempre assim a atenção para responder as questões todas, e quero saber se mais alguém quer conversar com o professor Ricardo, porque ele está aqui à nossa disposição e a gente pode... Estou vendo ali a Marli. A Marli quer falar. Fale, Marli. Que prazer enorme estar aqui com vocês, com o Ricardo. Na quinta-feira estávamos juntos aí numa defesa de tese de um orientando meu, de um doutorando. E aí ver vocês, eu estou vendo Maria Helena aqui, que beleza, ver vocês todos é muito bom, é maravilhoso. E, bom, eu venho para reforçar um pouco o que o Ricardo acabou de falar sobre, por exemplo, sobre a gramática de Maria Helena, maravilhosa, a gramática, as duas, maravilhosa, e a própria autora. Sim, boas gramáticas têm uma sobreposição de teorias, né? Isso o Ricardo acabou de mostrar com essa lista de gramáticas aí, né? Então, teorias que são estruturalistas, a de Maria Helena funcionalista, a do professor Bechara também, né, traz essa sobreposição de teorias à funcionalista do professor Cossério, também a estruturalista de Matoso Câmara. E eu tenho observado que, fora as gramáticas que são tratados também da Idade Média, né, do século XVII para frente, todas as gramáticas vêm, ao menos, com duas teorias. A segunda teoria sendo a gramática geral, depois, né, a teoria geral dos iluministas, né, depois as teorias do século XIX, né, aí vem o positivismo com o comparatismo, vem o naturalismo, né, vem o historicismo, e daí para frente, então, depois do século XIX, então, depois, entre aspas, né, do advento da linguística, quer dizer, dessa segunda ou terceira ou camada de teoria linguística, então, vêm essas teorias que são conhecidas contemporaneamente e que, portanto, são mais, digamos, reconhecidas pelo público coetâneo, né? Aí vem o estruturalismo, vem o gerativismo, vem a sociolinguística. Né? Se a gente pega a gramática de Celso Cunha, por exemplo, nós vemos toda aquela introdução sociolinguística, né? Depois nós vemos o quê? Nós vemos uma divisão ali bem na base dos critérios estruturalistas. Então, a gramática da professora Maria Helena, as gramáticas, né, são gramáticas que combinam extremamente bem a teoria tradicional e a teoria funcionalista. Então, não existe gramática teórica, né? Nem as gramáticas que têm a teoria greco-latina como, digamos, a única teoria, não é a teórica. No livro da professora Maria Helena, né, sobre a vertente grega da gramática tradicional, isso é claríssimo. Então, Ricardo, eu acho que você tem completa razão, né? E lembro dessa defesa aí de quinta-feira, desse meu aluno que trabalhou com Júlio Ribeiro, e que na gramática, então, ele fez uma análise estrita da gramática de Júlio Ribeiro, e ele mostra ali a presença, né, de três teorias.
a teoria, né, a teoria tradicional, a teoria racionalista, não é? Então, a teoria racionalista que vem, e depois a teoria naturalista, que está muito clara no quadro que ele faz a comparação com a teoria darwinista, e a teoria comparatista, não é? Então, a gramática é um instrumento linguístico teórico, sim. Então, ela é descritiva e é prescritiva. Então, Ricardo, se você puder comentar um pouquinho mais, será muito bom. E eu fico muito feliz de estar aqui. E outra coisa, cheguei um pouquinho tarde, desculpe, porque eu fiquei tentando entrar pelo Zoom do celular e aí não tinha senha. Depois meu filho, eu estou na casa dele aqui, meu filho me ajudou e eu consegui chegar para vê-los todos. Então, um abraço a todo mundo. Obrigada, Ricardo. Olha, obrigado a você. Depois dessa sua intervenção, eu praticamente não teria mais nada a dizer, né? Você já esgotou. Não! Eu tenho que concordar, aliás, até já ouvi numa intervenção anterior, e que eu, infelizmente, agora não me recordo, é que quando uma gramática se intitula gramática descritiva, né, nós temos, por exemplo, a do Massimino Maciel, que é final do século XIX, e temos uma agora do final do século XX do professor Mário Perini, né, ambas chamadas gramáticas descritivas. A ideia que o autor nos passa é o seguinte: eu vou descrever, eu não vou prescrever. Só que, no momento em que o autor escolhe que fatos são dignos de descrição e os fatos que não são dignos de descrição, ele já começa a prescrever. Não é verdade? Mesmo as gramáticas que buscam despir-se totalmente do aspecto prescritivo, né? Que algumas até são um pouco indelicadas no prefácio, chamando a tradição gramatical, né, de um momento de trevas na gramaticografia do português. Né? Essas gramáticas, a rigor, nunca deixam de ser prescritivas. Né? Eu, por exemplo, ainda estou para encontrar uma gramática do português brasileiro que descreva a sintaxe de todos os registros em linha diastrática do português no Brasil. Porque uma descritiva, nesse sentido, teria que ir desde o português popular, de falantes analfabetos, até o português literário no Brasil. Isso seria uma gramática. Não há como descrever dessa maneira, porque a gramática perderia até a unicidade, naquele sentido da gramática saussuriana, da unicidade. Não é? O que diz gramatical é unitário e sincrônico. Não existe gramática diacrônica, como não existe gramática de amplitude de descrição. Tem que ser unitária. Então, por isso que eu acho que você tem plena razão, no sentido de que sempre há teoria e sempre há, numa certa medida, uma seleção prescritiva do que é digno e o que não é digno de ser descrito. Eu gostaria de pedir para a professora Maria Helena, se ela tiver com vontade, para ela dar um palpitinho aí, porque se ela é uma que fez uma gramática, né, ela poderia dizer para a gente alguma coisa desse ponto de vista, né? Aliás, desse ponto de vista não, dizer assim, é prescritiva, é descritiva, é normativa. Como é que você vê a sua própria gramática, Maria Helena, por favor? Quem olha o filho olha sempre com outro olhar, não vale olhar de mãe, né? Não vale. Mas é absolutamente verdade, e eu acredito, que não se possa tentar fazer uma gramática sem conciliar as teorias que se foram não sucedendo, mas que se foram completando. Certo? Porque você pega uma teoria funcionalista mesmo, que é múltipla, porque são muitas correntes. Você vai ver que uma se prende mais ao texto, outra mais ao discurso, outra... Então, janelas, embora todas se dirijam ao que eu chamo de língua em função, que é o meu modo de entender,
conforme a função que você estiver vendo, ou conforme os fatos que você estiver no momento descrevendo, você não consegue fazer isso com uma teoria só. Entende? Você, vamos supor, você precisa do estruturalismo num determinado momento, porque houve coisas ali, há fatos, que é por ali que você vai conseguir, é por ali que você vai conseguir penetrar neles. Então, essa complementação, se há um território em que a gente tem de conciliar teorias para poder passar por alguma coisa de morfologia, alguma coisa de sintaxe, alguma coisa de semântica, e, na verdade, então, completar, porque a gramática é tudo isso. Agora, o fundo da proposta, por exemplo, o fundo funcionalista, que eu diria, tem de passar por todas, mas, no fundo, tem de ficar o seguinte: se é uma gramática funcionalista, ela está considerando que ela vai lidar com sintaxe, com semântica e com pragmática, porque é uma teoria que invoca componencialidade da gramática. A gramática é componencial. Então, por aí você diz, então a base é funcionalista por isso, porque não vai, mas há momentos em que ela tem de ficar num determinado tipo de descrição em que uma coisa sobreleva e a outra fica no fundo. Então, eu só queria dizer que é extremamente complexo se meter a mexer com gramática. Tanto o analista, como é o que fazem com tanta... fazem também a Marli, o Cavalieri e outros que estão aqui, todos muito conhecidos, como aquele que está tentando mesmo... veja bem, um gramático, uma hora que ele vai descrever, ou pelo menos escrever alguma coisa sobre um fato, vamos supor que ali sobreleva o pragmático. Vamos supor que você vai falar do parêntese dentro da linguagem. Quer dizer, o recurso, até sintático, não é, de fazer uma coisa, de fazer os parênteses, seja marcado com parêntese mesmo, seja marcado com travessão, seja marcado até com vírgula. Ora, ele, claro que nesse momento ele vai ter de ir mais para a pragmática, porque esse parênteses está procurando fazer figura e fundo. É isso que é na superfície do texto, o que está mais na superfície e o que você tem de buscar por baixo, figura e fundo. Então, você tem de recorrer mais a teorias que lhe dão suporte dentro da visão pragmática do fazer do texto. De modo que, com uma teoria só, não dá para fazer gramática. Certo? Para descrever. É que a palavra descrever é muito perigosa. Porque só o fato de o Ricardo dizer que para descrever, teria de descrever todas as camadas no tempo, né, em que as estruturas se fizeram, por aí você vê que, então, a visão de descrição, em geral, tem sido usada a visão de descrição para aquilo que o autor escolhe descrever. Então, ele faz uma gramática descritiva escolhendo descrever isso. Não é, Ricardo? Não é uma gramática descritiva geral. Não seria nunca. Ou uma descritiva em que ele tem um corpus para descrever, ou é uma descritiva em que ele mesmo vai inventar as coisas, aqueles aos quais você se referiu, não é? Que vai criar os próprios textos que ele vai descrever. Esse é o problemático. Eu acho. Muito bom, Maria Helena, obrigada. Ricardo, quer falar? Não, só para fazer uma observação, é que quer falar? quando se falava descritiva, né, havia uma presunção do registro digno de descrição, né? Porque ninguém duvidava que uma gramática tinha que descrever a língua escrita literária num determinado momento, né? Então não ficava essa crise de consciência de que, mas não descreveu a língua, o texto oral, não descreveu a língua popular, porque o conceito de gramática naquele momento, né,
era o de descrever a língua literária escrita. Mas E aí, com depois o eu vou passar querer do... comentar isso, que você está certíssimo, é isso aí mesmo. Como? Depois eu vou completar isso justamente com o nascimento da gramática. Você está certíssimo, é exatamente isso. É porque Porque a havia gramática nasceu assim. Isso tem a ver com um conceito do que se pode denominar gramática em cada contexto histórico. Não é? Os contextos históricos modificam essa figura textual, esse gênero textual denominado gramática. Né? Então, hoje, realmente, um gramático descritivista ele tem muito mais problema para fazer uma descrição, porque ele vai ter que dar conta de uma pluralidade de manifestações linguísticas, né? Em texto oral, texto escrito, literário, não literário, que um gramático do final do século XIX não estava preocupado, porque o consenso era de que, bom, se eu vou escrever uma gramática, o meu corpus é a língua literária escrita. Essa que é a grande diferença. Viu, Ricardo? Posso falar? Pode, Claro, claro. Marilena, você pode falar quando quiser. Viu, Ricardo? Exatamente, a gramática nasceu assim. Você sabe que meu foco central de análise sempre foi o nascimento da gramática, no grego, não é? E isso que a gente chama hoje de normativo, passou a ser chamado de normativo prescritivo, justamente porque se dizia, até da nossa gramática, a chamada tradicional, que estava querendo que as pessoas escrevessem como os escritores, que então era normativo nesse sentido. Os escritores lá apareciam como norma, como modelo. Ora, foi assim que nasceu a gramática. A gramática só nasceu na época helenística, em que o Império Grego já estava desmoronando, etc., por instinto de conservação. Quer dizer, por que é que aqueles filólogos se reuniram na Biblioteca de Alexandria, sentaram lá em volta de uma mesa, quem sabe, né? E para fazer uma gramática. Nós vamos fazer uma gramática. O que era fazer uma gramática? Era que a literatura estava se perdendo. O medo era perder todo o material de literatura grega, que é uma coisa insuperável até, não é? Que até hoje é venerado. E o propósito era esse: vamos descrever essa língua, porque ela está desaparecendo, ela está sendo suplantada pelas línguas dos bárbaros, e tem de ficar para alguém o que foi essa língua. Então, o que foi descrito foi especialmente Homero, não é? Então, foi descrita a literatura para dizer: gramática é o registro do fazer uma língua. Só que temos de fazer isso, sentar e fazer, porque vai desaparecer. Então, nasceu exatamente para isso, para não desaparecer o que era. Hoje, a gente não tem nenhuma... As gramáticas não estão surgindo porque há literaturas ameaçadas. Há línguas ameaçadas, mas ninguém está preocupado com isso, não é? Mas, assim mesmo, ficou essa visão de que a gramática perpetua o que é uma língua. Ela mostra... Então, a gramática grega foi feita em cima principalmente das epopeias. Então, foi assim que nasceu. E acho que isso ficou na tradição, porque aconteceu isso também. Os romanos não tiveram uma gramática deles, né? Na verdade, eles aproveitaram a gramática grega. Mas essa noção foi perpetuada depois. Então, isso sobreviveu por muito tempo. Mas até hoje eu acho que a linguagem dos poetas, dos escritores, é uma linguagem que tem de ser privilegiada nas gramáticas, não como modelo, mas como inspiração. Bom, professora Maria Helena, muito bom. Mais alguém quer conversar? Ricardo quer falar? Olha, a gente está tendo uma aula aqui, vocês estão imaginando só, né? A professora Maria Helena falando das gramáticas já dos gregos. Todo mundo já leu a vertente grega da gramática tradicional.
Então, nós estamos hoje com uma discussão muito importante e a Marli levantou a mãozinha. É verdade. Eu levantei a mão para colocar uma pimentinha aí na conversa também, né? Diga lá. Claro. Então, vou até beber um pouquinho, vou beber água. Isso é coisa, ali, isso é coisa de baiana. Pimentinha É baiano. Pois é, para deixar quente A conversa. Bom, eu penso no seguinte, né? Sim, a gramática portuguesa nasceu de um jeito diferente, né? Porque como ali a literatura portuguesa tinha toda aquela instabilidade, o contexto era um contexto de, digamos, de criar uma, né, para o vernáculo, criar uma tradição para o vernáculo, então não nasceu assim descrevendo a literatura, né? A literatura histórica dos portugueses. Bom, isso era uma coisinha assim de que eu me lembrei. Agora, a pimenta é a seguinte: a língua é essencialmente normativa. Por quê? Porque nós falamos como os outros falam. Então, essa ontologia, né, que há sempre essa dualidade entre a gramática descritiva como ontológica e a prescritiva como deontológica, e todos se esquecem que qualquer que seja o material a ser estudado é um material que é um fato social, nasce de um fato social, portanto, é inerentemente normativo. Né? Agora, sim, Maria Helena. Eu estou concordando com você, só que eu não diria normativa, eu diria normatizada. Normatizada, sim. Normatizada. Vem de um uso, portanto, não é? De uma norma. Ela não existe para isso, para normatizar. Mas exatamente. Ela é normatizada. Exatamente. Só pode estar a norma, não pode estar outra coisa, né? Exato. Era essa a pimenta, porque é importante dizer isso? Porque todos os que fazem uma gramática que se diz essencialmente descritiva é uma gramática só do ser, uma gramática só ontológica, né? E isso não existe. Daí a dificuldade toda que decorre de todas as descrições, não é? Então, eu acho que é importante pensar nisso também, ao se pensar na gramática. A gramática não vai conseguir ser ontológica mesmo, né? Nem a grega foi, ela foi dialética. Exatamente. Ontológico foi só a visão gramatical de Platão até chegar nos históricos, porque depois não mais. Ontológico, e depois os romanos não vai para isso. Exatamente. E os romanos que nasceu dialética. Exato. Que tomaram a gramática grega, né, que adotaram a gramática grega, né, claro que construíram um conhecimento novo a partir daí, pela descrição do latim, essencialmente Prisciano, né, Varrão, depois Prisciano, mas, né, houve o acréscimo da retórica, o que foi mais, né, um passo além nessa questão aí do bom uso, né? Mas você sabe que a retórica já começou na gramática grega, porque a gramática grega nasceu, partiu dos filósofos, etc., mas os sofistas, que a gente tanto abomina, não é? Por causa da conduta deles, entretanto, eles já colocaram retórica na visão. Ela é pós-sofística, então já não é a retórica nova, e nem a retórica, e depois tem a retórica que instituiu Aristóteles também. Sim. Que também influenciou. Né? Que instituiu definitivamente esse dever ser do belo, né? Eu ia fazer um comentáriozinho sobre
essa pimenta que Olha lá. a Marli... Vocês viram É que ela que- falou que é uma pimenta e que ia ficar Pimenta quente. vai longe. É que, na realidade, quando Ô, você diz ô, que... Ricardo, você vai pôr a pimenta no molho agora, ela vai ficar pior. Pois é, vamos apimentar a discussão. Vamos Eu lá. vejo, realmente, quando você diz que a gramática é sempre normatizada, né, sempre terá um fundo normativo de alguma forma, eu me lembrei do princípio, do conceito de exemplaridade do Ah, Cossé. Quer É dizer, o a conceito do gramática, Evanildo, né? como o Cossé imaginava, ela sempre expressa a exemplaridade, que ela não descreve só as estruturas que estão em uma língua funcional. Quer dizer, não é nem só a língua literária, nem só a língua popular, mas aquelas estruturas linguísticas que os falantes, de maneira geral, né, admitem, acatam como adequadas, como boas. Né? Como, por exemplo, você viaja pelo país, você conversa com as pessoas das mais variadas regiões linguísticas e percebe quais são as estruturas do português que estão tanto lá naquela região distante quanto na sua própria região, porque são exatamente as estruturas da língua exemplar. Né? Portanto, eu acho que essa pimenta aí é bem cosseriana. É a norma de Cossério mesmo. É. Que, aliás, é a bandeira do Evanildo, né? A exemplaridade. Exatamente. Essas observações, É Marilena, cosseriana. essas observações estão bem claras aquele livrinho do professor Evanildo, Gramática, Opressão e Liberdade, né? Estuda Isso. gramática, opressão e liberdade. Ali ele trabalha muito com essa questão da exemplaridade da língua. Sem dúvida. Muito bem. Como Mais disse a alguém, Maria Helena pessoal? muito bem, é uma das bases teóricas da segunda versão da gramática do Bechara. Exatamente. Ou seja, Exatamente. Alguém quer mais alguma pergunta? Ou a gente já deixa o nosso convidado descansar? Como é que vocês querem fazer, pessoal? Faltam 10 para as 4, a gente já poderia deixá-lo descansar ou ainda ficar com ele mais 10 minutinhos, só isso. acho que esgotou. Não, esgotar não esgotou, mas todo mundo está pensando, viu, Ricardo? A questão é a reflexão. Está todo mundo refletindo. Reflexão. Você disse, Maria Helena, Marli, Ronaldo, Ronaldo, nós estamos aqui. Estamos nós É pensando. normal ou é normativo isso? Fica pensando. Nós temos muito que pensar sobre isso. Inclusive os novos que estão entrando aqui agora, que estão começando a querer beber dessa água, sabe? Então, essas pessoas estão aqui... Eles não querem perguntar nada para o Ricardo? Como é que foi, Maria Helena? E os novos não querem perguntar nada para o Ricardo? Eu acho que os novos estão um pouco abismados com tudo que foi dito aqui e eles precisam estudar. Né? É o caso de Mônica e Marcelo, que vocês conhecem, que é do nosso programa lá do Mackenzie, e que estão encantados com a historiografia, mas tem muito chão para estudar ainda. Né? Tem que ir pelo caminho da Jéssica, né, da Luciana, Carlos, que estão indo por esse caminho agora, e eles também têm que muito estudar ainda, e nós também, né? A gente está sempre aí estudando. E ter vocês aqui foi um prazer muito grande, Ricardo, Maria Helena e Marli, que são do quadro mais importante da historiografia, da história das ideias linguísticas. Obrigada pela oportunidade de... Eu também agradeço muitíssimo. Olha, eu quero fazer um agradecimento final, então, por esse momento tão agradável, né, de discussão sobre temas historiográficos. Agradecer muito, muito mesmo a presença de todos aqui que tiveram a paciência de ouvir-me durante esse tempo todo. Né? Estou vendo colegas queridos aí, né, de longa data, não vou citar cada um, porque eu vou acabar omitindo, né, alguém, mas estou vendo ao lado desses colegas queridos também alunos que estão iniciando o estudo na área da historiografia, alguns orientandos meus, inclusive, estão aqui. Então, isso tudo me deixa muito feliz e muito esperançoso de que os assuntos historiográficos estejam cada vez mais presentes
nas rodas de discussão. Esse é o nosso intuito, né? De que cada vez mais as questões historiográficas deixem de ser tema de reuniões particulares, de grupos particulares, e passem a ser discussões numa amplitude maior dentro do nosso cenário acadêmico. Tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos e um bom final de dia para todos. Eu só preciso dizer uma coisinha antes de finalizar, e eu tenho certeza que vocês podem aproveitar isso, os alunos principalmente. Essa nosso grupo aqui está sendo gravado, sempre que vem um convidado a gente grava, e essas gravações estão todas, essa aqui ainda não está porque eu demoro muito para colocar, porque na verdade não sou eu que ponho, né, pessoal? Aquela história que alguém falou assim, meu filho veio me ajudar, o meu também veio me ajudar sempre. Então ele veio me ajudar e põe isso aqui para mim num canal que ele criou, se chama Canal Neuza Barbosa Bastos. Então vocês vão lá no canal, todos os convidados nossos que vêm a esse canal ficam nesse canal aí do YouTube, tá bom? Então isso vai estar lá provavelmente a semana que vem, e aí eu mando para vocês o aviso dizendo que já estão lá as palestras que nós tivemos com o Ronaldo, tivemos a palestra com o Eduardo Vieira, lá da Universidade Federal do Paraíba, agora com o Ricardo, e também Maria Helena está convidada, a Marlia, que a gente hoje não tem muita coragem de convidar todo mundo, né? A gente tem uns mais amigos primeiro, porque tem tanta live, né, para fazer, tem tanta coisa para fazer, mas para o nosso grupo é importantíssimo vocês estarem conosco. Que bom. Tudo bem, pessoal? Obrigada. Obrigada. Beijos a todos. Ricardo. Beijo para todos também. Tchau, gente. Obrigada, valeu. Valeu, isso mesmo. Tchauzinho, pessoal. A gente se vê no congresso, Neuzinha. Com certeza, no congresso estaremos juntos. Maria Helena também, Marli, Ronaldo, Ricardo, todos nós aqui. Edila, todo mundo. Beijos para todos. Beijo, gente. Beijinho. Vocês querem que eu encerre? Eu encerro, mas eu acho bom vocês saírem primeiro, porque senão eu fico com vergonha. Tá bom. Tchau. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.